SEBAC, bom dia quarto ano, bom dia aos pais. E aqui estou para a nossa aula de hoje, né? E nossa aula de hoje é sobre a disciplina de ciências. E hoje são 5/6, sexta-feira, não é isso? E nós vamos estudar o que, professora, na nossa aula de ciências? Vamos estudar sobre a água e a nossa saúde, página 230. Dentro desta página nós vamos estudar sobre a dengue, a cólera, não é isso? E vamos também falar um pouco sobre o exercício avaliativo das páginas 230 e 231. Nós vamos também falar sobre fazer no caderno, né, de ciências, o que vale 10 pontos como trabalho de segundo bimestre, tá? E aí, ó, a letra F será desenvolvida no caderno de desenho, tá? Então, eu vou explicar aqui quando nós começarmos. Então, vamos lá. Pegue aí, por favor, o livro gel, tá bom? O livro gel, página 230. E na página 230, antes de eu começar, eu vou ler um pouco aqui sobre esse assunto, né? Que vale ponto, tá aí no cronograma de vocês, tá bom? Toda vez que eu vou falar sobre trabalhos, eu já tenho enviado o cronograma, né? O cronograma vai dizer tudo que você vai fazer ao longo da semana, tá bom? De acordo com o dia que foi determinado para cada disciplina. E aqui diz assim: ciências, a água é a nossa saúde, livro já, página 230 e 231. Esse exercício é avaliativo, vale 10 pontos. Responda com a letra legível e não esqueça de enviar fotos ou scanner dessas duas folhas, tá bom? Conforme o livro explica, os alunos deverão responder as questões apresentadas no caderno de ciências, com exceção da letra F. Ele vai dizer mais, que será feita no caderno de desenho. Vale ponto para a disciplina de artes, a questão da letra F, capricho, tá bom? Então, vamos lá. Tem da letra que diz, ó, que esse exercício vai da letra A até a letra F. Somente a letra F que você vai desenvolver no caderno de desenho, porque vai valer ponto para a arte, tá? Porque ele pede para você fazer, ó, em uma folha avulsa. Você não vai fazer nessa folha, você vai fazer no caderno de desenho. Então, vamos começar aqui na página 230, que nos diz assim: explore as páginas da edição especial de um jornal sobre doenças que, para serem transmitidas, dependem de alguma maneira da água. Em seguida, responda no caderno as questões. Então, tá aí, criança. Toda essa questão aqui da letra A até a letra E, você vai fazer no seu caderno de ciências, com o cabeçalho, bem bonitinho. Vai colocar atividade de ciência, páginas, da página 230 e 231. Coloque as perguntas e a resposta. Pergunta e resposta. Letra bem legível. Professora, a resposta vai ser de quê? De lápis, as perguntas de caneta, ok? Então, vamos começar aí o texto, que nos diz assim: como está nosso saneamento básico? Uma perguntinha. Nesta edição especial, vamos tratar do tema do saneamento básico e de doenças que podem proliferar quando não contamos com um bom saneamento. Aqui ao lado nós estamos observando o mosquito, né? Ele é o mosquito transmissor da dengue, né? Então, o nome dele é o mosquito Aedes aegypti. Ele transmite a doença, né? Então, vamos lá, dengue, a doença dengue. A dengue é uma doença cujo período de maior transmissão coincide com o verão. Isso porque o clima é favorável à proliferação do Aedes aegypti, que é o nome do mosquito, o mosquito transmissor da doença. Ao ser picado pelo mosquito, uma pessoa pode adquirir o vírus causador da doença. Daí pode vir a apresentar febre, dor de cabeça, dores pelo corpo, náuseas, ou até mesmo não apresentar qualquer sintoma. Em casos de dengue hemorrágica, a pessoa pode ter sangramento no nariz e na gengiva, manchas vermelhas na pele, dor abdominal e vômitos. Lembre-se de que é sempre importante procurar ajuda médica, pois essa doença pode ser confundida com outras
e pode ser fatal, ou seja, pode levar à morte, né? Então, se tiver com algum desses sintomas, é bom procurar um médico, né? Um posto de saúde, para tratar essa doença. Para combater a transmissão da doença, deve-se atacar o mosquito. Uma forma é eliminar os locais onde as fêmeas botam ovos e as larvas do mosquito se desenvolvem na água limpa, parada e de preferência sombreada. Por isso, é importante não deixar que a água se acumule em latas, embalagens plásticas, pneus, vasinhos de plantas. As caixas d'água também devem estar bem fechadas. Então, todos esses locais que ele acabou de falar, desde a embalagem plástica até as caixas d'água, servem de criadouro, né? É os locais que mais as fêmeas desse mosquito gostam, né? Água limpa, parada, né? Para desovar. E ali eles vão crescendo até se tornar a fase adulta e começam a voar e sair picando as pessoas e transmitindo a doença que há dentro, tá bom? Então, dando continuidade nesse finalzinho, fique atento, não vamos permitir que a dengue se espalhe por aí, verdade? Então, manter quintais limpos, né? Tirar aqueles vasinhos que ficam com água empoçada para que não venha servir de criador para essas doenças, ok, crianças? Então, você vai observar aí que tem da letra A até a letra F perguntinhas que valem ponto. A primeira é, qual é o ser vivo que transmite a dengue? Como ele faz isso? Então, é bom que você deixe no máximo, né? Aí, no máximo não, no mínimo umas 3 linhas, dependendo do tamanho da sua letrinha, tá bom? Faça uma letra bem bonita. B, qual é o papel da água na transmissão da dengue? A água serve de quê, né? Então, foi dito aqui, né, no texto, então você dá para responder legal essa resposta, essa pergunta. C, você já ouviu falar de outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti? Converse com o professor e faça uma pesquisa na internet para descobrir que doenças são essas. Existem sim outras doenças, então pesquisa na internet e vê, além da dengue, né? Esse mosquito, o Aedes aegypti, ele transmite outras doenças? Ele transmite, tá bom, criança? Então pesquise e coloque a resposta. D, a que doença o texto desta página se refere? Então, antes de mais nada, vamos para 231, que tem um título aí, né? Para finalizar, ok, criança? Então, vamos lá. Não há caso suspeito de cólera, outra doença. Ainda não há caso suspeito de cólera em Alagoas, em decorrência das enchentes. A afirmação é da Superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde, que reforçou que técnicos têm mantido contato diário com os municípios atingidos e realizado busca ativa de ocorrências de doenças nas unidades hospitalares da capital. Além disso, os técnicos têm realizado monitoramento mensal das águas nos municípios e não têm encontrado, ele vai dizer, bactéria causadora da cólera. A cólera é uma doença que provoca diarreias. Aí os sintomas, né? A cólera é uma doença que provoca diarreias severas, que podem até ocasionar a morte. É causada por um ser vivo que não conseguimos ver a olho nu, um micro-organismo chamado vibrião colérico, o nome dele. A cólera é transmitida pela ingestão de água e de alimentos contaminados pelo vibrião colérico. Mãos que tiveram contato com a bactéria ou mesmo moscas e baratas podem provocar infecção. Então, ele vai dizer que aqui, além, né, a cólera, ela também está nesses insetos que ele acabou de nos dizer, ó. Mãos que tiveram contato com a bactéria ou mesmo com moscas e baratas podem provocar infecção. Estas últimas podem acabar transportando
o vibrião para a água e para os alimentos. Por isso que é sempre bom, né? Deixou frutas, deixou verduras, né? Em cima de uma mesa e você acaba que quando chega a noite vai dormir. Aí, o que você tem que fazer durante o dia, né? Logo quando amanhece, não pode estar comendo a fruta sem estar lavado. Você tem que fazer toda aquela higiene nas frutas, nas verduras, para que você consuma esse alimento e que ele não venha lhe causar mal, né? Sempre fazer a higiene necessária desses alimentos. Então, agora sim, na letra D diz: a que doença o texto desta página se refere? Você vai colocar o nome da doença. Tem mais uma perguntinha. Que problemas de saúde ela causa, né? Letra E. O que existe na água contaminada que causa essa doença? Então, você coloca aí o nome. A letra F vai ser no caderno. Faça um cartaz alertando sobre os cuidados que podem ser tomados para evitar a cólera. Então, lá no seu caderno de desenho, você faz um cartaz bem bonito, com desenhos, né? Alertando a população, tá bom? Sobre essa doença, ok, criança? E nós vamos ficando aqui a nossa aula maravilhosa que nós tivemos hoje, né, de ciência. Descobrimos muitas coisas sobre duas doenças, né? E também através das pesquisas que você vai fazer, você vai descobrir outras doenças que também chegam a causar a morte, né? Então, temos que sempre estar o quê? Com a nossa casa higienizada, o nosso corpo deve estar com higiene, né? Sempre estar ali cuidando das suas mãozinhas, lavar com água e sabão, né? Passando álcool em gel, usar máscara nesse momento, principalmente nesse momento dessa doença que está aí, coronavírus, né? É uma doença perigosa e que é uma doença invisível e ninguém vê também, quando menos espera já foi contaminado, né? Pelo esse vírus, e aí vamos nos cuidar. Bom dia, crianças, e hoje, olha, crianças, estou muito feliz. Por que a professora Rita Sá está tão feliz? Como todas as vezes eu estou, né, para nossa videoaula, não é isso? Mas estou mais feliz porque nossas avaliações, né, isso está muito boa, as avaliações estão ótimas, estão bem legais as avaliações, conteúdo que você já estudou, não é? E seus pais estarão indo até a nossa escola SEBAC para receber as suas avaliações. E vocês vão fazer o quê quando eles chegarem em casa? Aí vocês vão se programar para começar a fazer suas avaliações na segunda-feira, tá bom? Porque na segunda vai ter uma videoaula explicativa da sua avaliação. Eu vou estar com a sua primeira avaliação, né, na mão, tá? E você vai estar sentadinho aí, com muita atenção, num local tranquilo, não é isso? E eu vou fazer a leitura da prova. E você vai estar acompanhando aí do outro lado, tá bom? Hoje, nós vamos, como você já sabe, né? Vocês têm aula de ciências, né? A aula de ciências que é do conteúdo programático da semana, última aula da semana. E hoje começa as nossas revisões. Hoje vai ter revisão de português. Amanhã já vou colocar 2 revisões, né? Que as outras 2 revisões vai ser deixa eu lembrar aqui, de matemática e de história. Não é isso, criança? E depois eu vou passar as outras 2 últimas revisões, que vai ser geografia e ciências, tá? Então, começando com a nossa revisão de hoje, eu estou lendo aqui para vocês que no nosso cronograma de avaliação do primeiro bimestre, tá? Você recebeu aí e tem como primeira avaliação língua portuguesa, que tem os conteúdos de dígrafo, né? Dígrafo, tem acentuação e outros sinais, tem sinônimo e antônimos, sinais de pontuação e o nosso famoso texto e interpretação do texto, tá? Não esqueçam que vocês já devem estar aí estudando dele essa semana, né? Não é isso? Está estudando aí com os conteúdos programáticos que seu pai recebeu, ou sua mãe no celular. Aí você já deve estar estudando, para que quando sua avaliação chegar, ó, tá tudo na ponta da língua, você já vai respondendo com muita atenção, né? E estudem, se preparem. Para isso eu coloquei esse cronograma desde segunda-feira lá no WhatsApp, né? No grupo do WhatsApp do 4º ano. Então, você já deve estar estudando aí os conteúdos para quê? Para você fazer uma ótima prova, tá? E hoje, como começa a nossa famosa revisão de língua portuguesa, com esses conteúdos que eu acabei de dizer, e nós vamos já estudar bem de pertinho. A professora trouxe, olha,
os conteúdos, trouxe exemplo, né? De cada assunto desse aqui trouxe exercício também, tá? E eu creio que vocês vão entender bem direitinho, tá bom? Então, a nossa escola está oferecendo aí revisão. Nós vamos ter na semana que vem, nós vamos ter a videoaula da explicação da prova. É como se você estivesse lá na escola SEBAC. Vai estar sentadinho, né, com a sua avaliação. E eu vou estar aqui do outro lado explicando cada item da sua avaliação. Tá bom, criança? Então, fiquem com a revisão bem de pertinho que a professora preparou, tá? Logo, logo a gente vai já se ver, tá bom? Então, crianças, vamos à nossa revisão, né, de língua portuguesa. Por que, professora, de língua portuguesa? Porque lá no cronograma que vocês receberam, não é isso? Lá no nosso grupo, né, do WhatsApp, fala que a primeira avaliação vai ser de língua portuguesa. E eu estou aqui, ó, com o nosso cronograma. Vou falar do cronograma, né? Que tem como os conteúdos, primeiro, dígrafo, aí tem acentuação e outros sinais. Também tem sinônimo e antônimos, sinais de pontuação e texto e a interpretação. E todos os conteúdos estão aonde, professora Rita, no livro Aprender Mais. Então, vamos lá, né? E vamos começar primeiro pelo nosso assunto que aqui diz, ó, dígrafo, né? Então, nós sabemos que o dígrafo é o que, professor? É um grupo de duas letras que representam um único som. E a professora Rita selecionou, né, uns exercícios para vocês, tá? Então, eu vou dar primeiro como o primeiro exercício, que diz: marque. Vou colocar um exercício para vocês. Com X, as palavras que têm dígrafos, tá? Então, vamos lá. Dígrafos. E nós vamos para o primeiro exercício. Então, vou colocar aqui. Tem a palavra casa. Tem outra palavra que se chama ninho. Tem essa outra palavra aqui, carrinho. Tem a outra palavra que também está escrito nascer. Então, eu selecionei todas essas palavrinhas e mais esse exercício que diz: marque com X as palavras que tem dígrafo. Então, vamos lá. Nós sabemos que o dígrafo, né, ele já descobrimos que é um grupo de duas letras, é isso? Que representa um único som. Então, a palavra casa tem dígrafo? Só a gente lê a palavra e vê se tem um único som. Casa. Não. E eu tô vendo que as duas letrinhas não estão lá que representam um único som. Então, casa não tem dígrafo, então eu não marco. A palavra ninho. Ninho tem, porque tá aqui o dígrafo NH. Então, eu marco um X. A próxima palavra é carrinho. E na palavra carrinho, eu tenho dois dígrafos, o NH e o RR. Sendo assim, eu posso marcar um X. A próxima palavra é nascer, né? Nascer. E eu encontro o dígrafo SC aqui, né? Isso, criança? Então, posso marcar. Então, nós sabemos que os dígrafos vão além desses, né? Tem o LH, tem SS, né? Isso, QU, GU. São vários os dígrafos e vocês têm eles lá no livro Aprender Mais, tá bom? Vamos para o próximo, que se chama sinônimo, né? E o sinônimo também nós já estudamos bastante sinônimo. Sinônimo, nós estudamos no livro Aprender Mais, já fizemos um exercício lá no nosso livro também da gramática, não é isso? Então, tá muito fácil a parte do sinônimo. Sinônimo e antônimos, que os dois vêm junto no nosso livro Aprender Mais. Então, vamos lá. Sinônimo primeiro. Sinônimo, para mim descobrir, eu lembro que o quê? Que o sinônimo são palavras, né? Que tem sentido muito parecido, né? Então, vamos ao exemplo de sinônimo. Então, vamos lá. Então, quais são, né, essas palavras que têm o significado, né,
ou sentido muito parecido. Nós podemos dar vários exemplos, como saboroso. Qual é a outra palavra que tem o mesmo sentido, bem parecido? Gostoso. Gostoso. Além dessa, professora Rita, então eu vou botar a barra aqui para não misturar as palavrinhas. Nós temos a palavra próximo, como outro exemplo de sinônimo, né? E aí eu vou encontrar outra que é bem parecida, que é a palavra perto. Então, é fácil de descobrir sinônimos, porque tá descobrindo que são palavras que têm o significado muito parecido. Então, tá aí, próximo, perto, né? De saboroso, a outra palavra que é bem parecida é gostoso. E eu vou dar mais uma para vocês, que é a palavra acabar, né? Que tem o mesmo sentido, um sentido parecido, que é terminar. Terminar. Então, vou separando aqui. Então, tá aqui, acabar, terminar. Saboroso, gostoso. A próxima palavrinha que outro assunto que nós vamos aprender, né? E relembrar também é antônimos. Agora vai mudar, né? E aí, no antônimo, eu descubro o quê? Que o antônimo são palavras que têm significado contrário, né? E eu vou dar outro exemplo. Feliz, infeliz. Tem outro. Grande. Coloco aqui do lado. Pequeno. E também tem outro exemplo. Ó, grande, pequeno. Bem, a outra palavra tem um sentido contrário, mal. Então, trouxe 3 exemplos. Bem, feliz, infeliz. De grande é pequeno. De bem, mal. Então, essa parte de dígrafo, sinônimo e antônimo, nós aprendemos hoje. Foi isso? Para quem esqueceu, né? Tá relembrando aí. Quem não entendia, esse conteúdo também tá revendo. E nós vamos para o próximo, né? Próximo conteúdo da nossa revisão, que é a acentuação. Então, na acentuação, nós vamos descobrir que nós vamos trabalhar com o quê? Com os acentos das palavras, né? Que sempre nós trabalhamos lá no nosso livro, né? No livro GEO, Aprender Mais, Gramática. E nós vamos trabalhar primeiro com acento agudo. E o acento agudo, vou já colocar os exemplos, tá? O acento agudo, ele diz que indica a pronúncia aberta, né? Uma pronúncia aberta da vogal. E nós temos vários exemplos, né, de acento agudo. Então, vamos colocar acentuação, vou colocar aqui agudo. Vou colocar o primeiro exemplo aí para vocês verem, né, de acento agudo. Vou colocar a palavra baú. Nós estamos vendo aí o sinal, né, que ele fala, que indica, né, a pronúncia aberta, que é o acento agudo. A pronúncia aberta da vogal. Então, a pronúncia aberta da vogal U aqui, né? Baú. Além dessa, eu tenho outro também, que é saúde, acento agudo. Eu tenho a palavra alguém, acento agudo não é. Então, todos esses exemplos que vocês estão vendo de baú, saúde, alguém, fazem parte de que da acentuação do acento agudo, tá? Som a vogal que tem um som aberto. Vamos para o próximo. Além do acento agudo, né? Na para-acentuação nós temos o acento circunflexo, tá? Então, vamos lá. Do acento circunflexo, vou colocar só a palavra aqui. Circunflexo. Vou colocar os exemplos bem aqui abaixo. Do acento circunflexo, lá vem falando que o acento circunflexo indica a pronúncia fechada da vogal.
E aí eu trouxe outros exemplos, como a palavra estômago. Olha aqui a vogal, né, que tem um som fechado. Estômago. Além da palavra estômago, eu trouxe outra palavra também, que é pêssego. Vou colocar aqui abaixo. Pêssego também tem a vogal E com som fechado. Estômago tem a vogal O com som fechado. Além dessas, todinhos que vocês estão vendo aqui, esses exemplos, eu também trouxe o acento tio, né? Então, vamos colocar aqui. Tio é o próximo. Então, o acento agudo, nós já trabalhamos. O acento circunflexo, colocando um asterisco aqui. E tio é o próximo acento. Então, aqui diz que o tio é colocado sobre as vogais A ou O e indica o som nasal. Nasal é aquele som que sai pelo nariz, não é isso, criança? Então, eu trouxe a palavra trovão como exemplo. A primeira palavrinha, trovão. Olha o som que sai pelo nariz, né? Da palavra trovão. E tá aí o tio em cima da vogal A, como aqui diz, né? A vogal O também existe, também o tio. Eu vou colocar outra palavra aqui, coração. E a palavra coração, o som da vogal sai pelo nariz. E uma última aqui, para fechar essa parte de acentuação, coloquei a palavra mão. Som nasal, o som que sai pelo nariz, não é isso? Então, tá aí, ó, o tio na vogal A. Agora, crianças, que nós já aprendemos, nós já relembramos também da parte da acentuação de acento agudo, acento circunflexo, acento agudo, acento circunflexo e o tio, nós vamos para os sinais de pontuação, tá bom? Então, vamos lá. Nos sinais de pontuação, nós vamos rever primeiro, vou colocar aqui dos sinais de pontuação, nós vamos rever primeiro a vírgula, né? E a vírgula, ela é usada em datas para separar o nome da cidade também. E ela também é usada para dar uma pequena pausa. Vamos colocar aqui, vírgula. A vírgula, usada para dar pequena pausa. Ela é usada também para enumerar, não é isso? Para enumerar palavras. Então, vou dar o primeiro exemplo que seja aqui a vírgula. Da vírgula, da parte dos sinais de pontuação, nós temos como exemplo Marta comprou dois pontos, né? E vamos começar a enumerar. Arroz, vírgula, feijão, e estamos enumerando, vírgula, açúcar e macarrão para finalizar, né? As compras de Marta. Macarrão. Então, toda essa enumeração que vocês estão vendo aqui, ó, foi usada a vírgula, né? Comprou arroz, vírgula, feijão, vírgula, açúcar e macarrão. Não se usa vírgula aqui, porque já tem o i, né? Então, aí que vocês estão vendo, além desses sinais de pontuação, eu vou usar mais essa folha que vocês estão vendo aqui. Depois eu falo sobre o texto, a interpretação. Além da vírgula, nós também podemos usar o outro sinal de pontuação que vai falar sobre o uso da interrogação, né? Sinal de interrogação. Vou colocar aqui, interrogação. Interrogação, sinalzinho aqui. E aqui diz que ele indica, né? Aqui é o sinal de interrogação. Quando é que nós podemos usar o sinal de interrogação? Quando em uma frase
indica uma pergunta. Então, vamos como exemplo, né? Quando na frase indica uma pergunta. Então, vamos para a primeira pergunta. Você almoçou? Você almoçou hoje, né? Primeira perguntinha, você almoçou hoje? Tem um outro aqui com outro exemplo. Que dia é hoje? Outra pergunta. Que dia é hoje? Então, termina com o sinal do ponto de interrogação. Além desse aqui, nós também, do ponto de interrogação, nós vamos trabalhar o ponto de exclamação, né? Vou colocar aqui exclamação. Nós estamos trabalhando a parte dos sinais de pontuação. Então, exclamação. A exclamação, colocar o sinal aqui, né? Nós já lembrarmos. O sinal de exclamação diz: quando na frase expressa sentimentos, sensações, emoções, alegria, espanto, admiração, surpresa, medo e etc, né? Quando na frase ela vem expressando, né? Todas essas palavras que eu acabei de falar, né? Então, vamos lá dar como primeiro exemplo. Primeiro exemplo, nós temos: é um retrato incrível. Então, vamos lá. É um retrato incrível. Incrível. E tá aí o ponto de exclamação, né? E nós estamos vendo que na frase teve uma admiração, né? A palavra incrível aqui, ela declara uma admiração na frase. Então, como ponto de exclamação, nós temos este exemplo. Vamos para o próximo ponto, né? Ponto final. Ponto final. Colocar aqui o símbolo do ponto final. E o ponto final, ele é usado, né, quando na frase expressa uma afirmação ou uma negação. Por exemplo, vamos trazer o exemplo. Não gosto, aqui, exemplo. Não gosto de maçã. Ó, uma frase, né, que expressa negação. Então, ela termina com ponto final. Nós também temos exemplo da frase que expressa uma afirmação. Então, vamos para o próximo exemplo. Ele é o próximo exemplo. Até uma setinha aqui. Ele se divertia. Ele se divertia muito. Então, uma frase que ela expressa uma afirmação. Então, é usado o ponto final. Então, o ponto final vem ser usado em dois tipos de frase. Na frase que vem uma negação, né? Aqui tem o não para representar, que expressa a negação. E também uma frase que expressa a afirmação. Então, tá aqui a parte que a gente tá falando sobre a parte dos sinais de pontuação. Coloquei todos esses exemplos e nós vamos finalizar, né, com todo o nosso conteúdo de revisão, que vem falando sobre texto e interpretação. Esses são os últimos, né, que também consta lá no cronograma, né, de avaliação de vocês do primeiro bimestre.
Ali fala sobre texto e interpretação. Então, vocês vão receber um texto e perguntas sobre ele, né? Sobre o texto. Então, vocês vão ter que ler com calma, com atenção, para poder responder o texto. No texto que vem o texto e interpretação, geralmente vem aquelas perguntas, né? Sobre todo o texto que você leu, qual o título, né? Qual o título do texto, o que a história passa, né? E aí você sabe que as perguntas vêm sobre o texto. Então, você já tem essa habilidade de leitura, né? De interpretação. É só ler com calma, tá bom, crianças? E vou ficando por aqui na nossa revisão, primeira revisão, que é a revisão de português, tá bom, crianças? Eu espero que vocês tenham compreendido, né, a revisão, tenham relembrado, que eu trouxe exemplo, trouxe um exercício. Eu espero que todos vocês tenham entendido a nossa revisão de hoje. Amanhã nós vamos ter revisão de matemática e história, tá bom? Junto com o quê? Junto com a nossa aula, né? A nossa aula também. Vou dar revisão até aí no sábado para vocês, tá? Então, vou ficando por aqui, tá bom, crianças? Tchau! Tá bom? Fica nosso meu beijo, um bom final de semana, que Deus abençoe nosso final de semana, que Deus venha ser conosco, nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo e qualquer mal. Tá bom, criança? Tchau!